Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, e apresentador do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, especialmente na saúde. No episódio de hoje, continuamos a conversa com os doutores Paulo Chapchap e Sérgio Ricardo Santos sobre inovações na saúde, em especial a inteligência artificial. Teremos o prazer de receber aqui perguntas da plateia presente na Jornada Paulista de Radiologia 2024 para os nossos convidados. Então, eu abro agora para perguntas da plateia para o Paulo e para o Sérgio Ricardo. Então, quem tiver pergunta, só levanta a mão que a gente vai passar o microfone. Tem o Léo e tem o Giuseppe aqui. Vou começar pelo Giuseppe. Eu vou aproveitar para fazer uma provocação aqui para o Sérgio. Você comentou dizendo que você usou duas palavras, né? Equidade e universalidade, né? E a gente tem 25 milhões de brasileiros sem celular, 13,5% da população. Quando você fala em universalidade, em equidade, eu queria entender um pouquinho como é que você imagina trazer essas pessoas, né? Essa quantidade de brasileiros na equação. Como é que você pensa em inserir na equação? E aí eu aproveito para fazer mais um comentário para os dois. Se fala muito em aumento de gasto com a inteligência artificial, quem vai pagar essa conta? Mas eu particularmente acho que eu não enxergo aumento de gasto, de custo. Eu enxergo uma oportunidade de otimização, maior eficiência e redução de gastos. A gente está gastando um tempo enorme, uma energia enorme em ficar procurando um nódulo pulmonar com inteligência artificial, quando os nossos processos são muito ineficientes. Os processos todos, os processos desde o processo administrativo de gestão até o processo de dar um laudo. Basta dizer que eu gasto em média 5 minutos interpretando as imagens e 15 minutos interagindo com sistemas. Então alguma coisa está errada. E a gente não vê investimento na inteligência artificial para reduzir esse desperdício de tempo e de energia. Eu queria um comentário dos dois nesse sentido. Vamos lá. População desassistida para conexão via celular. Como você está falando, 15 milhões que não tem celular. Hoje, quando a gente considera o custo populacional das intervenções que melhoram a saúde, a gente tem que levar em consideração o acesso. Se você não leva em consideração o acesso, muitas vezes você está criando distorções dentro da oferta que acentuam as distorções históricas com as quais a gente já vive. Então aqui eu trago o primeiro conceito. Essa distorção já existe no mundo analógico, né? Então o fato de não ter o celular hoje, eu também poderia dizer que tem muita gente que não tem acesso ao plano de saúde que conecta um paciente com o teu serviço. Então estas distorções, elas existem no mundo real e a gente convive com elas, porque infelizmente o que rege as nossas escolhas não é a nossa ética, mas sim a moral das coisas. O que isso significa? A gente aceita isso como posto e a gente diz que tudo bem porque sempre foi assim. Então este incômodo, ele vem da ética, que diz, eu não consigo mais sobreviver com essa situação. Eu não vou conseguir sobreviver com a disponibilidade de IA e acesso digital, sendo que tem uma população gigantesca que não tem acesso a isso. Então isso é uma conversa que vem da ética. É o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, que deveria ser o que rege a todos nós, e não o que geralmente nos rege, que é a moral, são os usos e costumes estabelecidos e que a gente fica perpetuando muitas vezes, sem usar a ética para questionar. Porém, a resposta está na própria análise da precificação populacional. Custos e preços populacionais. Custeio e precificação populacionais. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu dei o exemplo da solução, aqui vou usar o mesmo exemplo que eu dei no início da atividade, quando eu falei sobre aquela ferramenta que analisa e faz predição de riscos para a população do SUS, essa é uma ferramenta que usa dados que hoje estão no SUS, que são captados não necessariamente do celular das pessoas, mas sim dos prontuários eletrônicos que estão dentro das unidades básicas de saúde. Óbvio que se elas não tivessem prontuários eletrônicos, não teria como ter acesso a essas informações. O que eu estou dizendo é que esta mesma plataforma, ela tem uma conexão com o usuário que é por via digital. Então tem um aplicativo nos celulares dos indivíduos. Essa plataforma hoje, para esses indivíduos que têm celular e que imputam informações, então a câmera do celular, os testes que estão sendo feitos são dessa forma, tá? A câmera do celular identifica 40 dados biométricos, alguns com acurácia tão boa
próxima dos dados reais, das capturas reais, outras com acurácia bem ruim ainda, que não substituem os dados dos exames diagnósticos que a gente usa no cotidiano nosso. Por isso que não estão aprovados para serem substitutivos. Podem ser usados como rastreio e indicando que se eu devo ou não fazer o exame adequado. Então, limitado, mas já é uma possibilidade nova que surge. Juntando análise de risco, que eu comentei antes, captura de dado biométrico, diálogo contínuo com o indivíduo numa plataforma, alocação dos indivíduos com base nessas leituras em trilhas do cuidado, oferta de 52 especialidades médicas, detecção e predição de risco, futuro, conexão com serviços de coordenação do cuidado e muitas outras coisas, está custando $1 por vida por mês. Preço médio de um plano de saúde no Brasil, R$350 por vida por mês. A tecnologia, que não é para todos ainda, vai viabilizar o custeio de muitas outras coisas que ainda não estão disponíveis. Então é possível sim a gente trazer equidade na hora da distribuição do dinheiro e fazer com que aqueles que não têm celular hoje sejam custeados pelo sistema, que está economizando muito mais, fazendo muito menos. Quanto que custa a saúde hoje no sistema público e no sistema privado e quanto que ela vai custar com o uso da tecnologia? A precificação e o custeio populacionais, os dois populacionais, vão permitir que a gente ofereça muito mais por muito menos. Porque você consegue gerar indivíduos mais saudáveis. E porque você está economizando em algum ponto da equação, que é onde nascem os desperdícios, que são as internações desnecessárias, por exemplo, como dado mais objetivo. Essa mesma plataforma, uma plataforma brasileira, é uma das mais de 40 que estão em desenvolvimento no Brasil hoje. Ela já foi aplicada num município inteiro fechado, em todo o sistema público fechado. 20 e poucos mil habitantes. Em 8 meses, ela reduziu a mortalidade por doença cardiovascular em 45%. Esta plataforma. E, ao mesmo tempo, SUS, hein? Estou falando do SUS. Ao mesmo tempo, possibilitou a prefeitura de reduzir um pouco a verba da saúde, olha só, para benefício da saúde, e pagar o Wi-Fi social. Cidades inteligentes. Estão começando a surgir. O Wi-Fi social permitiu que todo mundo tivesse acesso à internet gratuitamente, ampliando o acesso. Qual que é o próximo passo? Talvez a gente custear o celular para as pessoas. Se é que o celular vai ser muito necessário daqui a 5, 10 anos. Por enquanto ele ainda vai ser. Acho que tem uma janela grande ainda de utilização. Mas talvez ele não seja num outro futuro. O ponto interessante é isso, né? Essa questão dos veículos que eu estava citando. Então, todo investimento que está sendo feito em veículos autônomos talvez nos leve um dia a ter gratuidade do transporte. Vamos passar para o Léo aqui, depois tem uma pergunta lá no fundo. O tema inteligência artificial hoje está em alta em todos os setores da sociedade, né? A gente vê qualquer discussão profissional, sempre surge o tema. As empresas que oferecem algum serviço sempre colocam a palavra inteligência artificial para tentar agregar mais valor. E na saúde, eu queria saber qual a opinião de vocês em relação à receptividade dos pacientes. Em outros setores é comum as pessoas se empolgarem quando veem o termo inteligência artificial, mas na saúde às vezes gera um receio, principalmente como sendo uma tecnologia nova, às vezes as pessoas demoram mais para confiar. Queria saber de vocês em que estágio nós estamos, na opinião. Eu acho que a gente está no estágio de intermediação. Pode ser, e ninguém vai saber te dizer, se a tecnologia vai substituir o responsável pelo cuidado, se ela vai ser prescritiva de diagnóstico, prescritiva de tratamento. Não dá para dizer isso ainda. No futuro visível, agora, nós validaremos a utilização da tecnologia. Então, os pacientes não têm por que temer, porque ela será um auxiliar a nós. Nós teremos um assistente durante o nosso período de formação e de ação automatizado para nos ajudar a aumentar a precisão do que nós fazemos. Isso é tanto mais necessário à medida que a formação profissional ficar mais heterogênea, porque a gente tem que tirar os pontos cegos de uma formação incompleta. Então, eu antevejo que ela chegue em boa hora para que a gente dê conta de uma formação e, portanto, uma formação heterogênea e uma prática de risco. Vocês todos sabem que a prática médica é de alto risco, que a mortalidade hospitalar pelos chamados erros médicos, por ação ou por omissão, é muito alta. Os tais eventos adversos. E eu acho que a inteligência agora vai nos ajudar a dar mais segurança para o paciente, inclusive. Eu sou o seu médico, mas eu estou usando aqui uma ferramenta
que está me ajudando a enxergar todo o conhecimento que existe atualmente, todos os seus dados globalmente, e um ser humano pode falhar ao fazer isso. Essa ferramenta vai me ajudar para que eu falhe menos, o que eu não falhe. Vou passar para o Sérgio complementar e depois tem uma pergunta lá atrás. Léo, eu vou usar um ponto que o Paulo falou, porque eu acho que é um ponto crucial nessa conversa, formação médica. Existe uma natureza da expectativa do paciente que vem por uma lacuna gerada na nossa formação. À medida que o mundo está se tornando mais digital e mais autômato, cada vez mais as pessoas estão ficando imersas na sua individualidade. E aí, ao acontecer isso, e esse afastamento natural das relações humanas, o que está acontecendo é que quando uma pessoa nos busca, e ela vai para uma consulta, ela começa a ter uma expectativa diferente. Esse novo paciente, imerso no mundo digital, começa a dar valor para o que não é digital no médico, porque isso não faz sentido encontrar com o médico. E aí começam a emergir algumas coisas, como bolhas, que a gente começa a observar, e aí começam a fazer sentido. Os pacientes estão pedindo cada vez mais empatia. A grande questão é que a gente não aprende empatia na faculdade. A gente aprende metade dela. A empatia, e a ciência já avançou muito no estudo da empatia, ela é dividida em dois grandes universos. O primeiro, da empatia cognitiva, que é a capacidade de fazer o outro perceber que você é uma referência técnica útil para se atingir um objetivo real. Isso a gente aprende na faculdade um pouco. Essa primeira metade do universo da empatia, a gente aprende um pouco. A gente trabalha muito isso e a nossa própria vaidade nos impulsiona para isso. O outro lado, empatia afetiva. Essa ninguém nem aborda. E no mundo digital, faz sentido estar com o médico quanto mais apto ele for para fazer a diferença de um mecanismo digital que pode entregar todo o resto. Então, não vale a pena ficar 15 minutos digitando informação que nem foi dito ali. Não faz nenhum sentido isso. Isso todo o resto faz. E as ferramentas estão aí para isso. Agora, o que eu estou ali, naquele momento com o médico, que é tão importante? A empatia afetiva, que é a capacidade do médico de gerar no paciente a percepção de parceria na construção de uma jornada melhor, para qualquer objetivo. A empatia afetiva, a gente já sabe hoje em dia quais são as técnicas de utilização para a geração de empatia afetiva no primeiro encontro. Você não precisa nem do segundo encontro. Você consegue fazer isso no primeiro encontro, são técnicas simples. Quais são as frases que você tem que dizer? Quais são as frases que você espera obter num discurso direto com o paciente? Se você não obtém essas frases durante o atendimento, você está aplicando incorreto. Isso é conhecimento posto. A gente não aprende e nem ensina. E aí vai começar a ficar desnecessário. Porque todo o resto é automatizável. A gente está passando a vida inteira como profissionais fazendo coisas automatizáveis na maior parte do tempo. Então, vai mudar, né? O papel do médico vai ter que mudar, porque a sociedade está mudando, né? E a gente tem que lembrar também que nós também estamos na posição de pacientes durante a consulta. Qual é a minha expectativa com relação ao paciente? Isso também está mudando. Eu também tenho expectativa de outras empatias, além da empatia óbvia. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Como é que eu pergunto e transpareço as minhas dificuldades também? Como é que eu sou mais vulnerável em consulta? Esse é um novo ramo da empatia afetiva que está começando a brotar agora, que é a expressão da empatia afetiva pelo tutor. Quais são as minhas vulnerabilidades? Isso está ganhando muito valor na sociedade, muito valor. Até quando a gente estuda liderança, a gente está falando isso. Como é que o líder demonstra empatia? Como é que o médico, o tutor do paciente, demonstra empatia pela sua vulnerabilidade? É um instrumento. O Sérgio estava citando essa questão da percepção dos pacientes, respondendo a você também, né? Eu conversei um tempo atrás com um diretor de atendimento de uma grande empresa diagnóstica aqui do Brasil. Ele estava me contando quando eles foram implementar o check-in digital nessa rede diagnóstica. E ele estava super animado com aquilo, imagina. Quem trabalha em empresa grande aqui sabe a dificuldade de colocar um projeto para ser executado de fato. E ele estava lá no primeiro dia e tinha uma fila, tinha um senhor, e atrás tinha uma moça, jovem, fone de ouvido. E ele foi primeiro no senhor e falou, olha, o check-in digital, o que o senhor está achando? Ele falou, estou achando excelente, eu estou aqui nessa máquina, achei muito bom, que rápido. Ele ficou todo animado. Ele tentou falar com a moça depois, a moça olhou e falou, tirou um fone só, continuou com o outro ouvindo música. E aí, você está puxa, ele achando, jovem, né? O que você está achando do nosso novo check-in digital? Normal. Eu achei normal. Porque para aquela geração, e acho que muito nós vamos ver, é isso que o Sérgio está dizendo, a parte digital já está ali, sabe? Isso
A empatia, o atendimento, o humanismo é que vai fazer a diferença. Eu lembro, a gente, só citando rapidinho do Stuart Russell, ontem falando, poxa, por que a gente mais dá valor para quem tem? Filhos. Nossos filhos são os bens mais preciosos. E a gente paga para uma babá $5 a hora. Ele citou esse exemplo, eu pago para uma babá $5 a hora. E se eu quebrar minha perna, números dos Estados Unidos, e for operar com o médico, eu pago para ele $25 mil a hora. Ou seja, para uma tarefa técnica, eu estou pagando $25 mil a hora. Para uma tarefa que lida com a mente, ele falou, a minha babá, quando eu tinha 7 anos, não a minha, tá, do Stuart Russell, tentou me fazer ensinar a fumar, ganhando $5 a hora lá. Nós não conseguimos ensinar isso ainda, a gente conseguiu ir muito no técnico. Então, acho que o grande diferencial aqui, respondendo a sua pergunta e adicionando um pouco, vai ser ir na parte humana da coisa. Eu vou passar para a pergunta que tem lá atrás. Meu nome é André, eu sou de Maceió e assim, meu questionamento em relação à medicina baseada em valor, a gente, assim, embora seja do Nordeste, foi amplamente divulgada aqui em São Paulo, uma das unidades do Oswaldo Cruz, que era baseada em valor, né, e acabou de fechar. Esse é um ponto que eu queria que vocês comentassem se realmente, assim, esse modelo é aplicável e replicável no Brasil inteiro, em que a gente tem diversas operadoras, como Unimedes, por exemplo, que já pagam um preço muito baixo, já fazem pacotes, já pagam um valor extremamente defasado para os tratamentos. E imagine em um modelo como esse, como os hospitais se sustentariam. Segundo ponto que eu queria comentar, que vocês comentassem, porque na saúde em especial a gente tem uma hiperregulação estatal. A gente teve recentemente nos Estados Unidos enfermeiras na Califórnia indo às ruas contra a inteligência artificial nos hospitais, não sei quantos viram isso. E o que me parece é que no Brasil isso vai ser ainda mais regulamentado, porque se existe uma coisa que brasileiro gosta é de regulamentação, e aqui possivelmente isso vai ser bastante regulamentado, o que possivelmente vai aumentar o custo ainda mais e vai limitar ainda mais. E aí eu queria que vocês comentassem como seria primeiro essa parte da saúde baseada em valor e segundo essa questão da regulamentação da inteligência artificial. Você, desculpa, é radiologista? Sou radiologista. Tá bom. É difícil te responder o case do Oswaldo Cruz, mas eu vivenciei no Sírio-Libanês uma experiência que pode trazer uma pista para o que aconteceu naquele modelo que o Oswaldo Cruz se propôs. Para você abrir um centro prestador de serviços no ambiente atual do sistema de saúde suplementar, abrir um greenfield, a gente chama, quer dizer, um novo prestador de serviço, você está oferecendo para o sistema a grande oportunidade de diminuir o ticket naquela localidade para aqueles procedimentos. Então, quando a gente foi abrir o Hospital Sírio-Libanês em Brasília, a gente fez no plano de negócios uma projeção em que o ticket médio seria 25% menor do que o menor ticket do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E, na realização, a gente obteve um ticket médio 50% menor do que o menor ticket de São Paulo. Por quê? Porque quando você abre um greenfield, você precisa fazer todo o investimento, todas as contratações na frente, conseguir todas as licenças, e você sabe que as licenças no Brasil podem demorar, depois que você já fez todas as contratações, né? Então você entra com um custo fixo muito alto para começar a negociar com as operadoras. E as operadoras veem naquele entrante uma enorme oportunidade de diminuir o ticket em toda a localidade, porque ela sabe que você vai precisar negociar com a faca no pescoço, por causa do teu custo fixo. Então, logo você assina o contrato por aquele valor menor do que você tinha expectativa, e que é, via de regra, um valor menor do que os concorrentes na localidade, ela refaz os contratos de todos os outros prestadores daquela localidade. E está certo, é transacional. Ela não está vendo uma oportunidade estratégica lá. Quer dizer, a oportunidade estratégica é diminuir o ticket médio daquela localidade. O que o Oswaldo Cruz fez? Ele teve que ofertar para o mercado não um preço baseado no valor da entrega. Ele entregou um preço de pressão das operadoras contra ele. E aquele preço, obviamente, não pagava o custo. E aí
ele inviabilizou o negócio, porque nunca mais ele conseguiu reestabelecer as margens que dessem sustentabilidade àquele negócio. A forma diferente que ele estava propondo, que a gente fala medicina de valor, na verdade é pacote. Isso não é medicina baseada em valor, isso é compartilhamento de risco. Compartilhar o risco para tirar o excesso, eu topo, se eu tiver o corpo clínico na mão. Mas compartilhar o risco baseado em um valor que não paga meu custo, aí não é compartilhar risco. Isso é destruição de valor, não é negociação baseada em valor, que foi o que aconteceu. A segunda pergunta, eu não acho que o Brasil é muito regulado. A saúde no Brasil é muito regulada. Eu acho que ela é mal regulada. Ela não é muito regulada. Nenhum prestador é regulado. A ANS tem a missão de regular as operadoras e a relação desigual de poder entre as operadoras e o cliente, e o indivíduo, e o cidadão. Ela não regula qualidade e risco na saúde suplementar do ponto de vista do prestador. Ela estabelece, através da Anvisa, alguns parâmetros para a utilização de tecnologia, insumos, novas moléculas e etc. Mas ela não regula a qualidade e entrega dos prestadores. E sinto dizer, a heterogeneidade de entrega de prestadores é inaceitável, é absolutamente inaceitável. Eu estava num hospital de ponta, de alta complexidade, e eu recebi os casos que passaram por ser referência, que passaram por outros serviços. E, pessoal, às vezes dá vergonha de ser médico, dá vergonha. E ninguém olha. O Sérgio trouxe aqui, remunera igual. Sabe qual é o melhor negócio que existe em transplante de fígado, que é a minha área? Sabe qual é o melhor negócio? Mortalidade precoce. Morrer na mesa é o melhor negócio que tem. Você recebe o mesmo tanto de dinheiro de ter a sobrevida, ir para a UTI, usar insumos caros, depois ir para a enfermaria e ter alta. A remuneração é absolutamente igual no SUS e na saúde suplementar. É a mesma. Isso não é medicina baseada em valor. Vou passar para o Sérgio complementar. Eu tenho muito medo desse caso do Oswaldo Cruz. E já tinha desde o início, desde quando decidiram implantar. E eu conheço muito bem o corpo que implantou isso lá, era um corpo de primeira, equipe, time de primeira. Implantar modelos orientados a valor é extremamente complexo, mas eles vêm para a sustentabilidade. O que é insustentável é o modelo atual. Quando a gente analisa o Profit Pool, o que é o Profit Pool? Análise de margens de cada ente da cadeia do setor. E a gente olha os hospitais têm um Profit Pool bastante bom, ou seja, eles têm uma margem boa de operação. Quando você olha as operadoras, historicamente elas não têm, porque trabalham com modelos errados. Quando você considera o setor como inteiro, a soma de positivos e negativos é negativa do setor como um todo. E eu já comentei isso com vocês, não é novidade. Em nenhum país do mundo a saúde é lucrativa como resultado final, somando todos os nichos e subnichos. O ponto aqui é que existe agora um conhecimento que torna a saúde sustentável. Por quê? Você remunera a entrega de valor para o paciente, não é entrega de valor para o médico, ou para o hospital, ou para a operadora de saúde. O valor é para o paciente, se chama saúde. E você monitora isso. Quanto mais saúde gerada, mais se recebe. E bem mais. Quanto menos saúde se gera, menos se recebe, tendendo a zero. E aí sim você começa a ter risco compartilhado na geração do que importa, que é saúde. E não risco nas receitas, compartilhamento de risco nas receitas. O compartilhamento de risco nas receitas não garante entrega de saúde. E nós estamos falando sobre os pacotes. São essas visões limitadas do que é entrega de valor na real. Né? Quando a gente está falando entrega de valor que gera mais saúde, o pacote, convenhamos, não é este mecanismo. Ele reduz o impacto do fee for service. Obviamente ele reduz, porém ele não é um instrumento gerador do melhor valor. O ponto aqui é que nós temos que ser mais ousados para encontrar o resultado que nós buscamos. E temos que ter cuidado com o tamanho das amostras que analisamos. Uma das coisas que é posto nos artigos científicos a respeito de modelos de remuneração é que o tamanho da população endereçada é uma variável diretamente relacionada à capacidade de benefício do modelo. Esse modelo é provado populacionalmente, mas pequenas populações podem se inviabilizar pela frequência de outliers. Então, é bastante racional da gente entender que determinados experimentos não terão
o resultado suficiente quando analisados independentemente, mas sistemicamente. A gente sabe que isso já está avaliado, testado e conhecido. Matematicamente, ele traz benefícios quando você passa a avaliar a saúde. A questão da regulação, acho que eu não tenho nada a complementar. Eu acho que a gente tem que avaliar que o setor ele não é suficientemente regulado para a questão da prestação de serviços. Eu entendo que ele é mal regulado no geral, no que se refere à entrega de saúde. Eu acho que a regulação ela não está muito preocupada ainda no como a gente pode entregar mais saúde. Algumas ações básicas para isso seriam, por exemplo, migrar rápido para dados mínimos compartilhados entre todos, para benefício do indivíduo, e para estimular a competição com base em desfecho. Olha a gente falando sobre valor de novo. Essa competição com base em desfecho, para que as pessoas possam comparar os diferentes desfechos e fazer escolhas melhores, estimulariam, por exemplo, determinadas unidades que trabalham orientadas a valor, como era a unidade Vergueiro, do Oswaldo Cruz. Então, acho que a gente fecha a equação com conhecimento, mas exemplos isolados podem significar um risco muito grande de análise para todos nós. A gente tem que ser muito criterioso nessa análise. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer aqui a presença do Sérgio, do Paulo. Brilhante a nossa discussão, mais um episódio aqui do Expert Fest. Agradeço o apoio da AGFA, a presença de todos vocês. Não deixem de nos seguir no Spotify, compartilhar com seus contatos, com seus colegas. É assim que ajudamos a disseminar a informação de qualidade sobre inovações em saúde. Muito obrigado a todos e até a próxima.